Prezados, dou bom dia mais uma vez a vocês. Vamos agora reiniciar a nossa sessão do dia 27 de maio de 2021, turno da manhã, da turma 3401, primeira turma ordinária, quarta Câmara dessa terceira sessão. Nós iremos retomar o nosso julgamento com o item da pauta número 117 de minha relatoria, recorrente à Aliança Navegação Logística. O processo já está na pasta, é só vocês para acessarem. Os processos, né, esses processos de multa, de infrações, eles têm muita questão fática, né? Eu vou fazer uma leitura aqui o mais breve possível do relatório para contextualizar vocês sobre o que ocorreu. Verso presente processo, aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória, valor de 20 mil, em face de interessado ter deixado de prestar, no prazo estabelecido, informação sobre a carga constante dos conhecimentos eletrônicos master, números tais, referentes a 3 escalas. Na descrição do fato, aduz à autoridade autuante que a empresa Empira solicitou, mediante cartas de correção e após a atracação do navio em Porto Brasileiro, a retificação das informações que haviam sido prestadas tempestivamente, não sendo possível exercer, em razão disso, o devido controle sobre as cargas, já que as novas informações foram prestadas após o prazo previsto na legislação de regência. Eu acho que tem sido prestadas intempestivamente, né? Acho que tem um erro aqui. Isso aqui foi transcrito como estava no relatório. Em consequência, foi lavrado o auto de infração de folhas 2 a 8, com fulcro a linha S, o 4, artigo 107, decreto 3766. Regularmente cientificado, o sujeito apresentou os documentos, folhas tais, onde em síntese. Alega sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, argumento de que exerce atividade de agente marítimo, não podendo ser considerado representante do transportador para fins de responsabilidade tributária, a teor do entendimento vinculado na súmula 192 pelo extinto Tribunal Federal de Recursos e do entendimento consignado em decisões judiciais cujos excessos transcreve na peça de defesa. Reclama que a autoridade autuante aplicou 2 vezes a multa em relevo sobre o mesmo navio ou viagem, devendo, por via de consequência, exonerar-se a pagamento de R$5.000. Alega também que não deixou de prestar as informações em causa no prazo estabelecido e que a retificação dessas informações não se encontra tipificada no dispositivo. Nessa linha, evoca o princípio da reserva legal, nos termos do inciso 5 do artigo 97 do CTN, e argumenta que a penalidade aplicada foi instituída com base no parágrafo 1º do artigo 45 da IN 800, que, de forma equivocada, definiu a conduta praticada pelo impugnante como suscetível de penalidade. E ao dispor que também se configura a prestação de informação fora do prazo, a alteração efetuada, nós já sabemos, né? Em outro plano, requer, na mesma espécie, aplicação de estudo de denúncia espontânea. Em outro plano, alega ainda que a presente atuação carece de elemento essencial de validade, por quando, nos termos do parágrafo 5 do artigo 113 do CTN, a obrigação acessória instituída no interesse da arrecadação da fiscalização dos tributos, ao passo que, no caso em tela, o eventual descumprimento de prestar informação não gera qualquer efeito no âmbito arrecadatório ou fiscalizatório. Finalmente, em face do tudo quanto exposto, requer o cancelamento do auto de infração. A segunda turma da DRJ Florianópolis, em 2011, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação. O contribuinte tomou ciência do acordo e apresentou recurso voluntário, basicamente reiterando os mesmos argumentos da impugnação. É o relatório. Voto. O recurso voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade, por isso dele toma conhecimento. 1. Da alegação de ilegitimidade passiva. Alega o recorrente que não é parte legítima para figurar no polo, atua apenas na qualidade de mera agência de navegação marítima, que a empresa de navegação transportadora, no caso em tela, é Hamburg Sud, e não é recorrente, conforme se verificaria dos documentos. Contudo, tal alegação não é procedente. Com efeito, a multa foi aplicada seguindo o comando legal estabelecido no artigo 107.4e do decreto 3766, faça a transcrição. A obrigação de prestar as informações exigidas pela aduana referente ao transporte internacional de carga, por sua vez, tem base legal no artigo 37, que é 3766. Transcrevo. Cumprindo com sua função regulamentar essa norma prevista no caput do artigo, a AFB expediu a Instrução Normativa 800 de 2007. Os dispositivos normativos a seguir produzidos demonstram que a Agência de Navegação Marítima
responde por irregularidade na prestação de informação quando estiver representando empresa de navegação estrangeira. Faço a transcrição. Além da referência expressa à Agência de Navegação Marítima, no Decreto-Lei 3766, deixando evidente que a multa em questão também se aplica ao recorrente, os artigos 32 e 94 a 96 do mesmo diploma legal também o incluem como sujeito passivo da autuação realizada, pois concorreu para a prática da infração. Faço a transcrição. Quanto ao entendimento veiculado na súmula 192 do extinto TFR, observo que há muito já se encontra superado por conta de flagrante desacordo com a evolução da legislação de regência, com o advento do Decreto-Lei 2472 de 88, que deu nova redação ao artigo 32 do Decreto 3766, posteriormente alterada pela MP 2158-35 de 2001, o representante transportador estrangeiro no país foi expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do imposto de importação. Nesse sentido, já decidiu o STJ sobre o rito dos recursos repetitivos, ao considerar que o Decreto-Lei 2472/88 instituiu, abro aspas, hipótese legal de responsabilidade tributária solidária, fecho aspas, para o representante do país do transportador estrangeiro, conforme texto do RESP 1.129.430 São Paulo, 24 de novembro de 2010. Faço a transcrição. Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do recorrente. Tópico 2. Da alegação de existência de penalidades para o mesmo navio ou viagem em duplicidade. Alega o recorrente que há duas penalidades em excesso no presente auto, porque as 4 infrações de imposto da recorrente, cada um no valor de 5 mil, correspondem a embarques realizados em apenas então somente 3 navios de viagem, ou seja, se infração houve, estas só poderão ser aplicadas uma única vez por navio viagem, do que resultaria em 3 penalidades. Afirma que a própria Receita já unificou seu entendimento de que o transportador só pode ser multado uma única vez pela abre aspas, infração de não prestar as informações exigidas na forma e prazo, fecha aspas, através da consulta interna COSIT, número 8 de 2008. Entendo que não assiste razão ao recorrente. Na dicção do artigo 107.4e do Decreto 3766, a conduta infracional está tipificada como deixar de prestar informação sobre o veículo ou carga nele transportado sobre as operações que execute. Termino a transcrição. A conduta omissiva pode ser caracterizada tanto em relação a informações do veículo quanto da carga ou sobre as operações, no plural, que execute. Logo, conclui-se que existem diversas informações cuja ausência de comunicação à Receita Federal ensejam a aplicação da multa. A cobrança em duplicidade somente ocorreria se, sobre uma mesma informação não fornecida, fosse cobrada mais de uma multa. Ocorre que, no caso concreto, foram diversas informações não prestadas, e sobre cada uma destas foi cobrada uma única multa. O dispositivo legal, em momento algum, estabelece que a cobrança deve ocorrer por navio ou por viagem, estando contrário à tese da defesa. E nem faria qualquer sentido que a multa fosse assim estabelecida, pois puniria de forma idêntica tanto o sujeito passivo que deixou de prestar uma única informação, quanto aquele sujeito passivo que deixou de prestar 50 informações, por exemplo. Além disso, caso o entendimento que a penalidade em foco só poderia ser aplicada uma vez a cada viagem fosse adotado de forma generalizada, bastava ela ser combinada a um dos diversos intervenientes que atuam em cada uma das operações. São vários os agentes que atuam no transporte, que não respondem por atividades e informações específicas referentes às diferentes fases desse serviço, tais como embarque, consolidação, desconsolidação, desembarque, fecha parênteses, para que as demais ficassem desobrigadas de cumprir a obrigação de prestar as informações a seu encargo. Ou ainda, se determinado interveniente fosse apenado por deixar de cumprir essa obrigação em relação a uma carga sob sua responsabilidade, não precisaria mais cumprir em relação às demais. Além de atentar contra o princípio da igualdade, já que pessoas na mesma situação poderiam ter tratamentos diferentes, uma seria penada e outra não, esse entendimento retiraria praticamente toda a eficácia da norma que criou a mencionada obrigação. Se as informações exigidas não forem prestadas corretas e tempestivamente, perderão sua utilidade. E não só a aduana seria prejudicada, mas também os contribuintes pelo provável aumento do tempo de despacho e dos gastos com armazenagem. Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais regionais federais faça a transcrição de alguns precedentes. Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do recorrente. Tópico 3. Da alegação sobre equívoco da fiscalização. Alega o recorrente que a multa prevista é aplicável àquele que deixar, e sublinhando, deixar de prestar informação sobre as operações que execute na forma estabelecida pela Receita. Mas o que houve, na verdade, foi uma alteração de informação, o que não pode ser interpretado como uma inclusão intempestiva de informações, já que todos os dados do transporte constavam do Siscomex Carga, e retificar uma informação não é a mesma coisa que deixar de prestar uma informação. No entanto,
As informações que os intervenientes no transporte internacional de carga estão obrigados a fornecer são as corretas, concentrando com as mercadorias transportadas e operações realizadas e no prazo fixado. Se essa obrigação fosse considerada cumprida mediante a prestação de informação errada, incompleta ou intempestiva, as normas que regulam os procedimentos tornariam absolutamente ineficazes. Não serviriam nem para a prevenção de ilícitos, nem para agilizar os procedimentos da carga da aduana, objetivos principais. Portanto, a infração que está sendo punida é o não fornecimento de informação legalmente exigida na forma e no prazo estabelecido, nos termos do dispositivo legal. Havendo omissão ou erro dos dados fornecidos, a inclusão ou retificação deve ser providenciada dentro do prazo fixado para prestar informação. Caso contrário, estará caracterizado o descumprimento dessa obrigação. Como bem observado pela DJ, o erro na informação prestada, além de prejudicar a identificação das mercadorias transportadas, consequentemente a definição do transportamento administrativo, atrasa a sequência dos procedimentos referentes à carga, inclusive seu desembaraço. Geralmente, essa falha é constatada quando vai ser realizado o transporte ou a baldeação, ou ainda quando o importador tentar registrar a DI e a Siscomex acusa inconsistência entre os dados informados com o respectivo conhecimento eletrônico como manifesto. Nesses casos, a correção do equívoco é necessária para ser dado prosseguimento à operação. Trago precedente do TRF da terceira região. Bom, um parênteses aqui. Esse foi o caso que a gente acabou de julgar, né? Então, vamos ter que analisar, na verdade, se essas prestações foram retificações, se quiserem até já consultar o processo. Já consultei. Para saber realmente se é o caso de, como a gente mais ou menos definiu na sessão passada, erro, negligência, né? Prestando informação falsa, fraude, ou se foi realmente apenas alteração, retificação de informação. São retificações de número do container, um dígito errado do container, às vezes do house, né? Porque tem nós estamos falando de uma agência de navegação. Então, ela tem um master que é gigantesco, dentro desse master tem vários houses. Então, é a alteração do número do container, de 8481 para 8479, por exemplo. Para o número aliás, o número final do container, né? Que é SUDU, aí tem mais um número e altera 2 dígitos do container. Quase todos os casos, salvo um, que é a alteração de NCM, que alterou em um, alterou só subitem, e em outros 2 alterou, inclusive, capítulo e posição. Tá? Então, é isso. Todos são retificação, sem exceção. Desses todos que são retificação, quase todos, salvo o último caso, retificação de número de container, e o último caso é retificação de NCM. A primeira só alterando o subitem, e as 2 últimas alterando o capítulo da NCM. Bom, eu fiz esse voto aqui, eu ainda estava mais fixo naquele entendimento do STJ, sem me atentar para essas questões referentes a erro e negligência, né? Sua demonstração no auto de infração, ou sobre o conceito prático, né? De que tipo de erro, que tipo de alteração está sendo feita. Em relação a essa enumeração, eu altero o meu entendimento aqui, né? Porque eu neguei provimento a tudo, tá? Se a gente for já até adiantando, fomos para o final desse tópico, eu neguei provimento integral ao pedido, com base nessa alegação, nesse argumento do contribuinte. Então, eu alteraria, temos que ver essa questão da NCM, ver o que é que o colegiado entende, se isso seria uma retificação aceitável, ou que pudesse ocorrer de forma superveniente, ou seria fruto de um erro, de uma negligência do agente marítimo. Prosseguindo, alegação de existente penalidades para o mesmo navio, alega o recorrente, a gente já viu, né, o que ele alega. Entendo que não assiste razão ao recorrente, já foi falado isso aqui mais ou menos, né? A conduta omissiva vai ser caracterizada em relação à informação do veículo, quanto a uma carga. É basicamente uma repetição de um outro tópico que o contribuinte já havia argumentado. Aliás, acho que princípio da reserva legal, item 4.
Tópico 4. Alego recorrente que a N800 ao equiparar a conduta de alteração de dados com a não prestação, é mais a linha que a gente já viu aqui, né? A IN, ela equipara as duas coisas, tal. Acho que é dispensável até ficar lendo isso aqui. Eu também neguei provimento, mas revejo o meu entendimento em relação a esse tópico. Obrigações acessórias, tópico 5, alegação de falta de elemento essencial. Acho que é na mesma linha, alego recorrente que não é um fim específico e próprio, que justifica. Aqui é a questão de que teria que haver um prejuízo, né? Alego recorrente que não é um fim específico e próprio que justifique a penalidade. Falta o elemento essencial da finalidade de estar no interesse da arrecadação ou fiscalização, conforme se verifica do parágrafo 2º do artigo 103 do CTN, porque eventual descumprimento de prestar informação no prazo estipulado não gera qualquer efeito ao âmbito arrecadatório. Seria uma alegação de que seria necessário ser demonstrado um prejuízo, né? Para que fosse aplicada a multa. Em relação, eu trago alguns precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais sobre esse tópico, de turmas ordinárias também, decisões também do STJ, e em relação a esse tópico específico, eu nego o provimento ao pedido do recorrente. Então, ficamos apenas com minha alteração de posicionamento, né, em relação à questão das retificações que seriam possíveis. Não sei se o colegiado tem alguma manifestação. A minha, a princípio, seria afastar a multa em relação às alterações de numeração, meras alterações de numeração, e manter em relação à NCM. Eu vou na linha que foi completada de maneira perfeita pelo Miller, que se fosse a punição fosse realmente, eu entendo que houve realmente um erro grosseiro no caso de NCM, porque você mudar de 847292 para 84418000 é bastante salto. Mas eu entendo que se fosse o caso de aplicar a multa por isso, teria que ser por embaraço à fiscalização e não a multa por informação extemporânea. E por isso eu mantenho o meu posicionamento de também, por erro, por motivo diferente, de também dar provimento para tudo, inclusive as NCMs. Tá, mas só para completa compreensão do colegiado, para a gente colocar em votação, para ficar bem claro as duas teses, né? A sua divergência, então, é por conta de enquadramento legal. É isso? Perfeito. Doutor Ronaldo, com a palavra. Sem áudio, Ronaldo. Presidente, eu também estou acompanhando a divergência nesse ponto, considerando que se trata de uma retificação, e a retificação cai no caso dessa excludência da tipificação legal do Decreto-Lei 3766. Eu acho que o entendimento assim central para a gente aqui é dizer o seguinte: uma vez que a informação foi dada, alguma coisa já pode ser feita pela fiscalização. O complicado para a administração aduaneira, fazendária, é não ter informação. Aí ela não detona um procedimento. Mas já tem a informação, agora ela pode verificar se aquelas informações correspondem ao que realmente está ali de mercadoria. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que fazer essa distinção para poder, talvez até nessa linha mesmo do Miller, se for caso de apenar por embaraço. Mas se a informação foi dada, a gente não pode igualar àquele que não deu informação nenhuma. O que eu acho que a legislação quis coibir aí no Decreto-Lei 37.607/4 é justamente essa falta de informação, que aí a administração fica sem ação. Perfeito.
Mais alguma palavra? Não, né? Então, vamos manter a votação. Eu vou manter eu vou manter a multa em relação a informações sobre NCM e excluo a multa em relação aos números do House. Acho que está bem claro, então, os posicionamentos. Doutor Luiz Felipe, como vota? Presidente, tomando a informação aí do doutor Oswaldo de que houve uma informação tempestiva prévia, ou seja, que é retificação, para mim é completamente legal você apenar nesse dispositivo por retificação. Eu só faço um comentário em relação à NCM, porque classificação fiscal a gente já julgou aqui. Você depende de informação. Muitas vezes o transportador não tem essas informações necessárias sobre aquilo que ele está transportando, até porque está tudo acondicionado, para poder fazer uma adequada classificação. Então, nesse caso, eu não acho que seria passível. Mas não é ele que faz a classificação, né? Não, mas ele forma a NCM. Ele forma a NCM, né? Ele forma a NCM. Ele deve fazer isso com base em quê? Em uma nota fiscal, em uma fatura, em um invoice. Mas isso não é o próprio agente que vai ver a mercadoria, analisar, vou classificar aqui. Quem classifica, quem faz a classificação fiscal é o importador. É ele que tem a obrigação de fazer a classificação fiscal. E é ele que tem todos os elementos. Ele tem os manuais, ele tem os descritivos, ele sabe o que ele está comprando. É ele que faz a classificação fiscal. Então, você imputar a alguém que não seja ele a responsabilidade de classificar corretamente é um encargo enorme, ainda mais para você apenar por retificação, né? Então, eu vou acompanhar aí a divergência. Certamente, já teria um erro de classificação fiscal, poderia cair em outra situação, não? E foi antes do despacho aduaneiro começar também, então não tem nenhum tipo de, né? É importante a NCM, porque dependendo, você ter pelo menos uma indicação de que tipo de carga que é, porque você tem o tratamento de carga, você tem a análise de carga, o tratamento de carga, se você vai selecionar ou não para fazer a abertura, se você vai passar num scanner ou não. Então, algum tipo de informação da natureza daquilo que o cara que está sendo transportado, mesmo sem abrir, é importante para fiscalização. Agora, você dizer, quem tem que classificar, quem tem todas as informações para dizer qual que é a NCM, certo é o importador. É isso que vai determinar o imposto de importação, as alíquotas, se tem tratamento administrativo ou não. Nesse momento, lá no despacho, essa informação precisa da NCM é importante. Então, eu acho que isso... Inclusive porque... Desculpa, Luiz, fale. Pode falar. Não, inclusive porque às vezes o exportador diz que a classificação é uma, o importador diz que é outra, e o importador pode estar certo, né? Então, tem milhões de questões entre a mercadoria sair da origem e chegar no destino e ser classificada para fins de despacho. Então, só para concluir minha posição, eu acho assim que não é nem lá nem cá, nem todo erro, qualquer retificação pode. Eu acho que tem situações em que você poderia afastar, entendeu? Mas nesse caso específico eu entendo que não. Entendi. Doutor Gustavo? Vamos lá, faço só uma observação aqui aos demais membros aqui do colegiado. Eu fui verificar exatamente qual foi a alteração de classificação no NCM relativa à alteração de capítulo e subcapítulo, não foi, conselheiro Oswaldo? E eu diria, inclusive, que seria uma matéria que facilmente viria para esse colegiado. Não foi uma alteração de banana para garrafa, foi para uma máquina específica, para uma outra máquina específica. Então, eu entendo que seja... Eu não vou usar... Não gostaria de usar a palavra um erro excusável, né? Porque esse tipo de multa não permite esse tipo de valoração. Mas como a gente está falando aqui em alterações que... Ou melhor, a gente está permitindo que se afaste a multa para aquelas alterações que não impliquem uma alteração substancial
ou uma agregação de uma informação que não existia, eu tendo a concordar com a divergência de que essa alteração não merece a multa. Tá, eu entendo o posicionamento do colegiado, eu altero meu posicionamento e revejo Então, para aquele tópico, então isso aí vai excluir, vai agregar provimento integral ao recurso. Eu vou alterar esse tópico aqui, então, para especificar essas mudanças e dizer que não foram fruto de negligência ou erro grosseiro e que a retificação é admissível. Tá? Perfeito. Senhor presidente, eu faço uma observação de que como esse processo está no representativo aí, né, da controvérsia, nos repetitivos, esse exame aqui que a gente está fazendo, que acaba sendo um exame subjetivo, ele vai ter que ser feito novamente, né? Claro, isso aí a gente não vai conseguir meramente excluir tudo de lá, porque não é possível garantir que em cada um dos processos do repetitivo, essas alterações que a gente está aqui julgando, no caso concreto, como não substanciais, vão se repetir. Então, faço só essa observação, porque essa matéria aqui que a gente está julgando, ela vai se replicar aí por pelo menos mais uns 11 processos, né? Mas daí já não é nossa competência, né, Gustavo? Tipo, aí a Fazenda, se ela entender que tem alguma questão substancial que não deveria fazer parte do lote, né, daí ela vai ter que embargar. Sim, faço só essa observação aqui. Mas, de fato, a formação de lote, ela sempre tem esse ônus. Sim. De risco. Nós aqui, costumeiramente, já aconteceram alguns embargos, não é algo incomum nós recebemos embargos especificamente em um repetitivo. Sim. O embargo não é dirigido ao paradigma, mas apenas a um repetitivo, porque o contribuinte diz, esse meu caso aqui, vocês englobaram como sendo igual, mas não era, tinha uma especificidade. Então, realmente, como a conselheira Fernanda falou, veio em lote, nós aqui não podemos desmembrar o lote e começar a entrar em análise específica. Aí quem teria que ter feito isso seria a administração quando fez o lote, teria que identificar as diferenças. Se não identificou, ok, então não temos divergência, né? Então, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso. Essa decisão no item 117, ela irá se estender para os repetitivos, que são os itens 118 a 129. O próximo item da pauta é o item 130, Delta Airlines, relatoria do conselheiro Oswaldo. Passo a palavra. Desculpa, gente, problemas com o sem parar. Vamos lá. Já está na pasta. Nós vamos julgar. Vamos pela ordem, vai. O 2010-56. Todos eles têm alguma especificidade. Esse 2010-56 é o já conhecidíssimo acórdão da DRJ do Rio de Janeiro, tá? Do acórdão da coadunação. Ele, na verdade, ele só pincela alguns temas, mas deixa de apreciar a grande parte dos argumentos da recorrente em sede de impugnação. Nós já enfrentamos esse caso por mais de uma vez, e, na verdade, esse caso ainda é diferente porque ele trata de caso de... Ele fala sobre processo marítimo, e nós estamos tratando de um processo de manta, nós estamos tratando de um processo aéreo, tá? Então, eu estou propondo a nulidade do acórdão, como nós já julgamos outras tantas vezes. Perfeito, conselheiro Oswaldo. Divergências? Alguém diverge? Não conheço. Foi suscitado de ofício ou é alegação do contribuinte? Ofício. Tá.
acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a preliminar de nulidade do auto de infração, né? Do auto de infração suscitada de ofício pelo relator. Nulidade do acordo, não? Do DRJ? Do acordo da DRJ, isso. Acórdão da DRJ, isso. O acordo da DRJ que é nulo. Desculpa. Pronto, agora sim. Acórdão os membros colegiados, por unanimidade de votos, em declarar a nulidade do acórdão da DRJ, suscitada de ofício pelo relator. Esse resultado, do item 130, ele se estenderá para os repetitivos, item 131 a 136. Não, na verdade, é só até o 133. Porque foi na ata, está errado, na pauta de julgamento. Porque o 134, o 135 e o 136 são processos de minha relatoria. Não são paradigmas de lote. Tá? É? Pode ver que até o ano é diferente, 2013 e 2012. Esse não tem nulidade, não é o acordo da coadunação, tá? É outra coisa. Esses não é complexo, não são complexos, mas são outras coisas, tá? Perfeito, tudo bem, então vamos prosseguir. Vamos para o 2012-60. É um pouquinho diferente dos casos anteriores, um brevíssimo resumo. Até eu vou ler o relatório, porque o relatório é super curto, tá? E o processo é nada complexo. Trata-se de auto de infração por registro temporário de embarque de carga aérea exportada. Então, veja, embarque de carga aérea exportada, que é o diferente dos nossos marítimos que nós estamos julgando aqui. Isso porque a recorrente deixou de informar a chegada das cargas ao Aeroporto Internacional de Galeão no prazo legal, 2 horas após a chegada da embarcação. Intimada, a recorrente apresentou impugnação em que alega inestibilidade passiva, uma vez que a transportadora, o único sujeito com perfil para inclusão dos dados sobre a carga transportada no mantra, uma vez que quem inclui a carga no mantra é o agente de carga, a ausência de proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que os procedimentos para a aplicação da sanção em questão tiveram início 4 anos após o começamento da infração, e 3. Ele só tem esses 2 pontos, desculpa. Ele alega que ilegitimidade de parte, porque, na verdade, é o agente de carga que inclui os dados no mantra, e não ele, como transportador. E ele alega a ausência de proporcionalidade, porque entre a data da infração e a data da lavratura do auto de infração, passaram-se 4 anos. Tá? A DRJ de Florianópolis manteve integralmente a autuação, pois a autoridade administrativa, meu Deus, a autoridade administrativa não tem poderes para afastar a exigibilidade de crédito público por razões de proporcionalidade e razoabilidade, não há provas de que cabe apenas ao agente a inclusão dos dados sobre a carga transportada. E o artigo 4º da IN 102/94 prevê que cabe ao transportador ou desconsolidador de carga informar no sistema mantra as cargas procedentes do exterior. Resignada, a recorrente busca a validade desse conselho, reiterando em toto, enquanto descrito em sede de impugnação. Aqui, sobre o sistema mantra, ele é diferente do Syscarga. No sistema mantra, na verdade, quem tem o perfil para incluir a carga transportada é só o transportador e não o agente. É ao contrário do que ele está falando, tá? Mas eu vou ler. A recorrente aventa ilegitimidade passiva por entender a responsabilidade exclusiva do agente de carga prestar informações sobre desconsolidação de carga no mantra. Para afastar a tese da recorrente, dispõe a fiscalização que A. Não há prova de ação do agente desconsolidador, que é o agente de carga, tá? E B. Responsabilidade para prestar informações sobre a carga transportada é do transportador, no caso, a recorrente. Pois bem, as telas do mantra revelam que a infração em questão não visa sobre informação extemporânea da desconsolidação da carga, e sim sobre a chegada da carga ao Brasil. Isso aqui é uma telinha do mantra que diz
qual é a infração, carga incluída após a chegada do veículo, e não informação sobre desconsolidação da carga. E assim sendo, a responsável pela informação sobre a chegada de carga, a responsabilidade pela informação sobre a chegada de carga é da recorrente transportadora e não do agente de carga, como revela o anexo único da IN 102/94. Essa IN 102/94 tem um anexo único. Nesse anexo único tem vários perfis que a pessoa pode incluir ou não. Eu só não coloquei um print desse anexo único porque ele é bastante legível, mas é só o transportador que tem esse perfil para inclusão de carga. De qualquer modo, ainda que tratássemos de desconsolidação de carga, a responsabilidade ainda seria da recorrente, uma vez que, até a presente data, por incrível que pareça, não há perfil próprio para agentes consolidadores de carga incluírem dados sobre as mercadorias, o que vai acontecer ainda esse ano com a entrada do CCT, ou seja, nós estamos falando esse ano só. O que transfere o encargo ao transportador ex-vi artigo 8º, parágrafo 2º da IN 102/94, que diz que as informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga. E o parágrafo 2º, enquanto não for implementada a função específica para o desconsolidador, a responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga é do transportador. E aí, o segundo tema da prescrição intercorrente. Irei poupá-los de toda a leitura, porque o tema já está bastante maduro, discutimos a exaustão nos últimos capítulos aqui, e só para fixar o meu posicionamento, para não dizer que eu mudei de um mês para o outro. O posicionamento continua o mesmo. A súmula 11 CARF, ela é aplicável ao processo administrativo. Para mim, e o artigo 1º da Lei 9873 de 99, ela fala em prescrição intercorrente no procedimento administrativo. Para mim, processo e procedimento são duas coisas absolutamente diferentes. O processo administrativo fiscal começa a partir da impugnação ao auto de infração ou a partir da manifestação de inconformidade, e cada procedimento tem o seu início e seu fim. E aí, também dentro de uma perspectiva de um estudo doutrinário da prescrição, a prescrição ela só ocorre quando há a pretensão, ou na verdade, a prescrição e a pretensão interpenetram-se. Se uma está suspensa, a outra do mesmo modo. Quando a partir do momento em que existe um fato gerador, nasce a pretensão da fiscalização para exigir algo do contribuinte, seja tributo ou seja multa por descumprimento de obrigação acessória. Essa pretensão ela é exercida por meio do lançamento. Existe um procedimento próprio para se exigir essa pretensão, que se chama lançamento. A partir do momento em que há o lançamento e o contribuinte intimado opõe resistência a esse lançamento, a pretensão de receber pecúnia, porque essa é a pretensão final, é a adjudicação do patrimônio do particular, que pretende a fiscalização, essa pretensão ela encontra-se suspensa. Por quê? Porque precisa terminar o processo administrativo fiscal. Então, suspensa a pretensão, suspensa a prescrição. É por isso que a súmula 11 está certa e é por isso que o artigo 1º da Lei 9873 de 99 também está correta. Um fala em não prescrição intercorrente no curso do processo administrativo e a outra fala em prescrição intercorrente no curso do procedimento administrativo. E aí nós temos que analisar procedimento a procedimento. Esse procedimento que nós estamos analisando nesse momento chama-se manifesto de carga. É um procedimento pré-despacho aduaneiro em que o transportador e o agente informa previamente a fiscalização sobre a chegada da carga, justamente pelo que o resto disse muito bem há momentos atrás. Fazer escaneamento, preparar a fiscalização, preparar a parametrização, uma série de precauções da fiscalização aduaneira pré-despacho. É para isso que serve o procedimento de manifesto de carga. Previsto em todos os tipos de convenções
internacionais e também presente em absolutamente quase todos, pelo menos os países que eu conheço, e são alguns, também é presente nesse procedimento. Nos Estados Unidos, tem que ser 2 horas antes que a carga é embarcada, já tem que ser informada para os Estados Unidos. Então, esse procedimento de manifesto de carga, ele começa com a chegada da mercadoria, ou 48 horas antes da chegada da mercadoria ao Brasil. Esse é o início do procedimento. E onde inicia a multa desse procedimento? Inicia a partir ou quando ocorre o fato gerador desta multa. O fato gerador dessa multa ocorre a partir da 47ª hora. Passou a 47ª hora da atracação do navio, nasce a pretensão da fiscalização de exigir esta multa. E quando ela é, de fato, exercitada? Ela é exercitada no lançamento. Bom, então o procedimento manifesto de carga começa na 47ª hora após, ou pelo menos a exigibilidade da multa, começa na 47ª hora que antecede a atracação do navio e termina no lançamento do auto de infração. É por isso que, se transcorrido 3 anos entre uma data e a outra data, para mim, a prescrição intercorrente, de novo, do procedimento e não do processo administrativo, tá? Então, por isso que, neste caso em específico, eu admito por conta tempestivo com esse recurso voluntário, dando-lhe ex officio parcial provimento para declarar a prescrição intercorrente do procedimento relativo à infração cometida em 8 de janeiro de 2008. É como voto. Perfeito, doutor Oswaldo, só estou chegando aqui. Você está falando, o 2013, 31, né? Final 2013, 31. 2012, 60, desculpa. Ah, tá. Por isso que eu estava aqui 2000. Mas tem diferença significativa no... Na tese da prescrição intercorrente, não. Em todos passaram mais de 3 anos entre a data do... Eu até anoto no item 226, dos dois, inclusive, a data do início do procedimento e a data da lavratura do auto de infração. Todos eles passaram-se mais de 4 anos, tá? Ah, tá. Então não preciso nem abrir o processo aqui. Eu entendo quem pensa em sentido contrário também. Não acho que aqui a súmula seja aplicável, porque a súmula aplicável é o processo administrativo. Porém, você pode muito bem argumentar que, olha, não, o manifesto de carga, o procedimento de manifesto de carga, ele começa com a declaração da carga e termina a partir do momento que a carga é desembaraçada. É plausível defender também. Não vejo dificuldade de se defender nesse sentido. Tá, entendido. Eu vou passar a palavra ao conselheiro Miller. Antes, só queria expor rapidamente meu posicionamento, né, sobre a matéria. O STJ já em diversas manifestações, julgamentos sobre essa matéria, já consignou que essa prescrição, que na verdade se fala antes da Constituição, na verdade você está aplicando o parágrafo 1º, mas na verdade o caso aqui é do artigo 1º caput, que é antes da ação punitiva, né? E no caso aqui, já é pacífico nas jurisdições do STF, isso é caso de decadência. Na verdade, a lei fala em prescrição, utiliza a palavra prescrição de forma atécnica, já foi reconhecido. Aqui não houve o prazo até a Constituição, então aqui tem que se contar. Pode haver o perecimento realmente do direito do fisco. Essa possibilidade existe, mas para isso não é dado o nome prescrição, muito menos para a prescrição intercorrente, que é uma espécie. Né? Isso aqui é caso de decadência, eu não entendo que tenha ocorrido a decadência do direito do fisco de lançar o crédito. E esse lançamento aqui ele é feito, a própria legislação aduaneira, 3766, ele tem dispositivo específico determinando que o lançamento deve ser feito nos moldes do artigo 142 do CTN. Mesmo para multas aduaneiras, o procedimento é estabelecido pelo artigo 142 do CTN. Dessa forma, eu coloco meu posicionamento, passo em seguida a palavra ao conselheiro Miller e em seguida ao conselheiro Ronaldo.
Senhor presidente, meu posicionamento é exatamente isso. Seria pontuar que eu entendo que é decadência o prazo que corre até a constituição do crédito, que é a lavratura do auto de infração. Então, eu entendo que não é prestação intercorrente, então, é prazo decadencial também. Perfeito. Doutor Ronaldo? Presidente, me alinho também a esse posicionamento, que não caberia falar em prescrição nessa etapa. E, além disso, eu acho que o artigo 5º da Lei 9873, ele, embora a expressão ali ao final do artigo 5º é natureza tributária, eu penso que a gente não deveria, eu já disse, não vou argumentar muito, não deveria interpretar de forma restritiva esse tributário, mas é no interesse da administração tributária. Então, aí, no caso, eu acho que é do interesse da administração tributária. Então, o artigo 5º, ele se aplica ao caso. O disposto dessa lei não se aplica às infrações de natureza funcional, aos processos e procedimentos de natureza tributária, aos procedimentos definidos pela legislação tributária. Agora, a distinção que o conselheiro Oswaldo está fazendo realmente não é uma mudança de posição, é uma maneira bem engenhosa de fazer essa separação aqui. Mas eu vou pedir vênia ao relator para continuar com o meu posicionamento anterior. Bom, então, a seguinte situação, Oswaldo, a gente vai... Eu vi que o seu voto, nesse caso aqui, ele parou aí, né? Só que a prescrição aqui, nesse caso, Só, é só isso. é uma... É só isso. Só tem isso. Ele só alegou, lá no relatório, ele só alegou legitimidade de parte e prescrição intercorrente. Você não vai avançar em nenhuma... não tem nenhuma análise de mérito a ser feita? Acabou a análise de mérito. É essa. Não, eu só ia falar que, superado isso, a gente teria que adentrar no mérito. Mas você disse que não tem que fazer, né? Não tem, tá lá no relatório. São os únicos 2 pontos que ele bate. Perfeito. Então, já que é assim, finalizamos aqui. Eu vou fazer minha tabelinha aqui para coletar os votos. O relator Oswaldo. Eu abri divergência, apresentei voto divergente. Vamos, então, à tomada de votos, regime de votação. Doutor Luiz Felipe, como vota? Presidente, meu posicionamento em relação à prescrição intercorrente é o mesmo, não mudou, então, né, eu entendo que se aplica a súmula. Eu só fiquei com uma dúvida, nesse caso é DRJ Fortaleza, né, não tem nulidade aquilo que foi colocado, né, porque você botou lá em cima, então eu acompanho a divergência. Desculpa, é o modelo, mas já retirei já. Perfeito. Conselheiro Ronaldo. Vou acompanhar a divergência, presidente. Conselheira Fernanda. Eu acompanho o relator e já peço para que seja incluído na ata que eu vou declarar voto, por favor. Tá. Mas eu vou acompanhar pelas conclusões, tá, presidente? Porque eu não concordo com a linha que ele aborda. Minha visão é um pouco mais abrangente. Tá. Então, deixa eu colocar aqui. Tá. Pelas conclusões. Fernanda. Doutor Gustavo. Com a divergência. Conselheiro Miller. Presidente, com a divergência, mas eu não estou entendendo que é o caso da súmula 11, que não é, no meu caso, eu entendo aqui que é a aplicação de decadência. Como não ocorreu a decadência... Muito bem exposto, Miller. Aqui é o caso, realmente não é, porque nós não teria nessa situação nem como se falar em súmula 11, né? Eu não sei o entendimento dos demais do colegiado. Sim. Mas aqui é o caso que a gente está discutindo, a decadência do direito. O Miller, o conselheiro relator, teve um entendimento divergente em relação a isso. Perfeito, Miller, muito bem colocado. Conselheiro Leonardo. Pelas conclusões, vou apresentar também a declaração. Leonardo Branco, com
Fusões. Bom, tá, e eu volto divergente. Então, como é que ficamos aqui? 1, 2, 3, 4, 5-3. Perfeito. Deixa só eu redigir aqui para não me passar e não esquecer nenhum detalhe nessa anotação, por favor. Esse é o item 135, então, né, Oswaldo? Tá. Agora ficou o 2000, ficou só o 2013-31 e 2012-33, que não julgamos ainda. Só mais uma dúvida, Oswaldo. Então, você disse que essa foi uma preliminar suscitada pelo... Se a gente for pela linha do narra mihi factum WTBUs, dá para dizer que ele argumentou, porque ele foi por essa linha, mas dizendo, olha, não é proporcional e razoável você entender que se aplique um auto de infração 4 anos após a infração. Tá? Então, se a gente for pelo narra mihi factum WTBUs, a gente chega aí. Tá? É o entendimento que eu tenho. Dá-me os fatos que eu te dou o direito. Bom, eu estou falando isso só para questão de redação de acordo. Quando mais de voto... Voto eu mesmo posso fazer o voto vencedor, tá? Vou proclamar o resultado. Por favor, me corrija se houver algum equívoco. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos,
e negar provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Oswaldo Gonçalves, relator, Fernanda Vieira e Leonardo Agassawara. Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Lázaro Antônio. Manifestaram a intenção de apresentar a declaração de votos os conselheiros Fernanda Vieira e Leonardo Branco. Votaram pelas conclusões os conselheiros Fernanda Vieira e Leonardo Branco. Isso? Só depois tem que botar o nome completo, né? Não, eu botei o nome completo, então, okay. Eu só estou acelerando aqui para a gente poder adiantar. Mas eu botei o nome completo, sim. Tá. 134 e 136. Então, vamos aos... eles são iguais? Idênticos. Quer dizer, entre si são idênticos. Qual é a diferença destes para os outros? Eles aventam essa prescrição intercorrente que nós chamamos, que nós acabamos de discutir, e denúncia espontânea, que por mais que eu discorde da súmula 126, e aí com veemência ainda, até a súmula tem que aplicar. Tem algum barulho aí? Alguém está com o áudio aberto. Não parou. Conselheiro Oswaldo? É isso. Os outros dois são isso. Você não vai ler, não? O resultado vai ser igual ao 135. Vai ser igual ao 135. Os outros dois processos, é a mesma multa, da mesma parte, da mesma forma, multa por embarque, tudo igualzinho ao que nós acabamos de ler até agora. Certo. Qual é a diferença entre esses dois processos e os demais da Delta? Nesses dois processos, eles alegam... porque essas empresas têm bastante disso, elas contratam vários escritórios de advocacia. Então, a cada um tem as suas próprias teses, tá? Nesses dois processos, ela alega denúncia espontânea, que eu estou afastando com base na súmula, então não preciso nem fazer grandes digressões, a súmula diz que não aplica, não aplica, e estou reconhecendo a prescrição intercorrente do procedimento administrativo que nós acabamos de votar. Sim, é isso. Então, pergunto a todos, tem alguma alteração na redação do acordo? Não, né? Permanece igual. Perfeito, tudo bem. Então, feitos, bom, vamos aqui para a pauta. 134, 136, qual é o 137? Não, 137 é ABC, a gente vai pular, né? Então, 138, e tem 138 da pauta, Central de Tratamento de Resíduos, com a palavra o relator, o conselheiro Luiz Felipe. Presidente, já está na pasta, não é prestação de informações, é embaraço. Eu vou passar rapidamente aqui, para lembrar que esse processo já é de março, se não me engano. É uma multa por embaraço, por por não atendimento à intimação para prestar informações sobre a entrada de veículo acho que era um local que fazia distribuição de mercadoria. Eu vou direto ao voto, presidente. Eu vou ler o recurso voluntário, que foi alegado em recurso voluntário para a gente lembrar. Então, na peça recursal, aí nas folhas 3, não resignada, na peça recursal, alega em síntese que teria sido autuada por suposta prática de embaraço ou impedimento da ação da fiscalização, inclusive não atendimento à intimação, configurado em razão de ter tomado ciência, em 16/12/2009, da intimação gabinete número 25, e não ter oferecido resposta, mas, conforme estabelecido em sede de impugnação, teria oferecido a requerida resposta, prestando todos os esclarecimentos necessários. O órgão julgador de primeira instância, embora tivesse reconhecido expressamente que a empresa trouxe aos autos documento comprovando atendimento à intimação, manteve a autuação exclusivamente em decorrência da referida resposta ter sido apresentada em data posterior ao estipulado pela autoridade fiscal, mas entende que não deve ser prejudicada em razão de formalismo excessivo do procedimento imposto pela Receita,
A autuação subsiste apenas em decorrência de a resposta ter sido apresentada fora do prazo, ainda que do referido atraso no oferecimento da resposta não se tenha originado nenhum prejuízo à ação fiscalizatória, o que, com devida vênia, não merece prosperar, sob pena de um formalismo excessivo e desarrazoado imputado a contribuinte. O fato imputado na intimação, como não praticado pela recorrente, não deu origem à lavratura da auto-infração, o que apenas demonstra inequivocamente que a apresentação de resposta à intimação fora do prazo não causou à fiscalização nenhum prejuízo, pois deste fato não adveio qualquer tipo de benefício recorrente, tampouco ocorreu qualquer prejuízo ao erário, que justifica a relevação da multa aplicada, o mero atraso no atendimento, não ocasionou embaraço, dificuldade ou impedimento da ação realizada. Esse é o cerne da questão. Eu vou ao voto, presidente. Pois não. Então, como eu falei, é uma multa por embaraço, compulsão que consta nos autos, constata-se que, no caso em tela, a autuação decorreu do não atendimento à intimação formalizada pela fiscalização aduaneira da Alfândega de Itaguaí. Observe-se que a ciência do termo de intimação ocorreu em 16 de dezembro de 2009 e a informação requerida deveria ter sido prestada até a data de 21 de dezembro de 2009, de acordo com o prazo estabelecido e as regras de contagem estabelecidas pelo 70235. Cabe ressaltar, inclusive, que o termo de intimação encaminhado à empresa certifica que a não apresentação da resposta no prazo fixado ensejaria a aplicação da penalidade objeto de autuação. Eu trago a imagem. O que se tem em concreto, então, é que até o momento da lavratura do auto de infração, ocorrida em 29 de janeiro de 2010, não havia qualquer resposta à intimação formalizada, posto que essa, segundo o documento de folhas 47, foi apresentada à unidade da RFB em 9 de fevereiro de 2010, tendo transcorrido mais de 30 dias do termo final estabelecido. Ora, o não atendimento à intimação foi o fundamento para a atuação, como ressalta a fiscalização folha 006, ao afirmar que, pelo fato de até a data da lavratura do presente auto de infração não ter havido por parte da empresa resposta àquela intimação, tendo se esgotado o prazo nela consignado, incorreu-se na penalidade disposta no artigo 107, inciso 4, a linha C, do 3766, com a redação dada pelo 77 da 10833. Ou seja, a conduta da recorrente subsume-se inquestionavelmente à infração prevista no dispositivo citado pela fiscalização, então acho que não vejo qualquer fundamento para sua subsistência. Tal conduta motivou a autoridade aduaneira a aplicar a multa por embaraço de fiscalização e serviu de fundamento para que a atuação fosse mantida pelo colegiado de piso, segundo o voto condutor da corda da RJ Fortaleza. Mesmo o fato de a empresa apresentar documento comprovando que as informações requeridas foram apresentadas a destempo, no meu entender, não teria o condão de afastar a aplicação e penalidade, posto que, como visto, o ato legal considera a não apresentação de resposta no prazo estabelecido na intimação, como meio ou forma de embaraçar, dificultar ou impedir a ação da fiscalização aduaneira. Correta, então, a decisão de piso nesse sentido, eu transcrevo. Também não se sustenta o argumento de que não teria havido embaraço no procedimento fiscal por terem sido prestadas, ainda que extemporaneamente, as informações requeridas. Em procedimentos de fiscalização, especial na fiscalização aduaneira, não somente o conteúdo das informações recebidas, mas também o momento que ocorre o seu recebimento, podem ser determinantes à ação da fiscalização no exercício de suas funções, sob pena, inclusive, de torná-las imprestáveis se recebidas a destempo. Ademais, penso que não cabe a recorrente, tampouco ao aplicador da lei, inferir se houve ou não qualquer embaraço ou prejuízo à atuação da fiscalização, uma vez que o próprio dispositivo legal considera embaraço ou não atendimento à intimação no prazo por estabelecido. Ainda, a aplicação da sanção prescinde de demonstrações ou sequer indicação pela autoridade fiscal de que a ausência de resposta tenha provocado embaraço, dificuldade ou qualquer impedimento à ação fiscal realizada. Independe ainda de que a intimada tenha dado causa a qualquer outra infração cometida por ela ou por terceiros, ou que tenha percebido qualquer benefício ou vantagem, como faz crer a recorrente. A não apresentação de resposta no prazo estipulado, intimação em procedimento fiscal, expressamente inclusa pelo 107, 3766, transcrito em linhas acima, como prática omissiva capaz de embaraçar, dificultar ou impedir a ação de fiscalização. Nesses termos, não há qualquer fundamento para afastar a aplicação da multa ou reformar o acordo recorrido, e eu voto por negar provimento, presidente. Perfeito, doutor Felipe. Alguém diverge? Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Próximo item da pauta, continua o doutor Luiz Felipe, empresa Infraero,
Infraero, item 139, por favor. Presidente, é uma prestação de informação, uma prestação intempestiva de informação, só que não é agente de carga, nem agência marítima, é o depositário. O voto já está na pasta. Vou fazer como eu tenho feito, vou passar rapidamente aqui. É uma autuação pela ausência de prestação de informação do mercadoria sob responsabilidade do depositário Infraero. Ela foi mantida pela DRJ Fortaleza. Eu vou direto lá ao recurso voluntário. Recurso voluntário sustenta que a empresa teria impugnado o auto de infração em 6/4/2011 e a autoridade julgadora de primeira instância proferiu o julgamento somente em 25/2/2019, de forma que o presente processo ficou parado sem julgamento por aproximadamente 7 anos, devendo, portanto, ser reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente no presente feito. A relação jurídica entre a Infraero e a Receita Federal do Brasil em relação aos terminais de carga não seria de caráter tributário, mas de natureza civil, depositante e depositário, razão pela qual seria improcedente a utilização do regime jurídico do Decreto 70.235, e a consequente Lei 6.830, para averiguar responsabilidades e cobrar valores advindos dessa relação jurídica de natureza de direito civil não tributário. A localização do volume pela fiscalização que deu ensejo à aplicação da penalidade teria decorrido de um conjunto de problemas que relata, sustentando ainda que, na data, a empresa teria enfrentado volumes de carga, abro aspas, bastante expressivos e que houve problema apenas com um volume que foi encontrado diante de tamanha quantidade de cargas recebidas e movimentadas nesse período, fecho aspas, de forma que deve ser considerado que estamos preparados, de novo entre aspas, estávamos preparados para um tipo de situação esta movimentada, e essa movimentação recorde acabou criando esse pequeno transtorno, fecho aspas. O fim constituiria princípio geral de direito aplicável a qualquer modalidade de apuração de responsabilidade ou penalidade, que não existe aplicação de penalidade sem culpa, de forma que das medidas tomadas pela Infraero ficam evidentes a natureza de qualquer culpa ou falta de serviço diante das circunstâncias concretas apontadas, daí porque a total inadequação da utilização do procedimento administrativo tributário a penar a relação de direito civil depositante-depositário. Então, esse é o relatório, presidente. Eu vou ao voto. Perfeito. Como relatado, cuida-se no presente processo de lei instaurada em decorrência de lavratura de auto-infração em virtude de apuração de falta de prestação de informações sobre mercadoria encontrada nas dependências do recinto alfandegado pela recorrente, o que ensejou a aplicação da multa de R$5.000 prevista no artigo 107.4, a linha F do decreto 3766, com redação que lhe foi dada pela 1833. Transcrevo abaixo. A recorrente defende inicialmente que teria se operado a prescrição intercorrente, em caso de análise, tendo em conta o transcurso do prazo de 7 anos entre a atuação e o julgamento em primeira instância de impugnação, já entendimento sedimentado no âmbito desse Conselho, que é inaplicável ao ocorrente de prescrição intercorrente do processo administrativo fiscal, a matéria já foi objeto de súmula por esse Conselho, com manifestou o entendimento de que o Instituto não é aplicável ao contencioso administrativo. Se pronunciou o CAF nesse sentido, eu trago a súmula. Não se contesta que a exigência dos créditos tributários decorrentes de infração às normas aduaneiras são apurados mediante processo fiscal aduaneiro e seguem ao rito do decreto 70.235, com amparo no decreto-lei 822 de 1969, lei 10.336 de 2001 e artigo 768 do decreto 6759 de 2009, que é o nosso glorioso regulamento aduaneiro. Cabe ressaltar que as mencionadas súmulas são de observância compulsória pelos membros do CAF nos tempos 72, do EA2, né, aqui, né? No mérito, questiona-se a aplicação da sanção pecuniária de R$5.000 pelo descumprimento da obrigação acessória imposta ao depositário pela ausência de prestação de informações sobre mercadoria de procedência estrangeira encontrada sob sua responsabilidade. A recorrente sustenta que seria improcedente a utilização do regime jurídico do decreto 70.235 para averiguar responsabilidades advintes de sua relação jurídica
com a Receita Federal do Brasil em terminais de carga, relação depositante e depositário. Defende ainda que o que consta dos autos evidenciaria que tomou medidas com ausência de qualquer culpa ou falta de serviço diante das circunstâncias concretas apontadas, de forma que, por princípio geral do direito aplicado a qualquer modalidade de apuração de responsabilidade ou penalidade, não existe aplicação de penalidade sem culpa. Também assim, quanto à alegação de inaplicabilidade do decreto 70.235, a apuração de responsabilidades advindas de sua relação jurídica com a Receita Federal, parece-se olvidar a recorrente, que vincula-se legalmente à observância de obrigações acessórias impostas pelo órgão. A recorrente é empresa pública que tem por finalidade implantar, administrar, operar e explorar industrial e comercialmente a infraestrutura aeroportuária que lhe foi atribuída. Isso decorre da Lei 5862/72. E nessa condição, atua como administradora de terminais de carga localizados em aeroportos e recintos alfandegados, onde se processam despacho aduaneiro de bens procedentes do exterior ou a ele destinados, inclusive bagagem de viajantes e remessas postais expressas ou encomendas internacionais, bem como a armazenagem desses bens. Assim, exerce, sob controle aduaneiro, atividades relacionadas à movimentação e armazenagem de mercadorias importadas ou despachadas para importação, a prestação de serviços conexos, podendo figurar ainda como depositária de cargas armazenadas. Para a realização de todas essas atividades, depende de alfandegamento de locais ou recintos, de prévia habilitação da Receita Federal para seu exercício, submetendo-se, para tanto, aos requisitos, condições e obrigações acessórias legalmente impostas pela Secretaria. De fato, sua relação não é exclusivamente tributária com a Receita Federal, mas como consequência da relação descrita acima, ou bem assenta a decisão recorrida, pode decorrer o decumprimento de obrigações acessórias. Como já mencionado linhas acima, a determinação e exigência dos créditos tributários decorrentes de infração à legislação aduaneira, nos termos do artigo 768 do decreto número 6759, regulamento aduaneiro, são apuradas mediante processo administrativo fiscal na forma do decreto 70.235, de 1972. Ademais, outras sanções podem ser aplicadas em caso de descumprimento de requisitos e condições estabelecidos pela Receita Federal para o exercício das atividades de movimentação e armazenagem de mercadorias sob controle aduaneiro, a exemplo das sanções administrativas estabelecidas pelo artigo 76 da mesma Lei 10.833/2003, que transcrevo abaixo. Ressalte-se que o mesmo ato legal dispõe que as sanções administrativas nele previstas não prejudicam a existência de impostos incidentes, a aplicação de outras penalidades cabíveis, como no caso Impela, e a representação fiscal para fins penais. Por fim, quando a inaplicabilidade da multa por ausência de culpa, melhor sorte não socorre a recorrente. O artigo 136 do CPN é expresso a estabelecer que, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações à legislação tributária depende da intenção do agente ou responsável da efetividade, natureza e extensão dos efeitos dos atos. A obrigação acessória descumprida que deu ensejo à atuação decorre da aplicação do parágrafo 2º, artigo 7º da Instrução Normativa RFB 102/2004, que estabelece que cabe ao depositário a responsabilidade pela comunicação à fiscalização aduaneira quando encontrar carga não manifestada. A ausência de prestação de informações pelos intervenientes de comércio exterior não é um pequeno transtorno, como argui a recorrente, mas se configura, a meu ver, como pilar para que a Receita Federal possa antecipadamente determinar o tratamento aduaneiro a ser observado em cada operação de importação e exportação e pode determinar os critérios de risco e os níveis de controle aduaneiro recomendado, o que tem permitido proporcionar maior agilidade da atuação da fiscalização aduaneira e maior fluidez ao fluxo de comércio exterior, além de aumentar a segurança fiscal. É claro que tais segurança e fluidez reduzem os prazos e os custos, beneficiando os próprios intervenientes de comércio exterior, que dependem dessa atividade, como o depositário recorrente, que agora se insurge contra a atuação que deu causa. Por essa razão, torna-se imperiosa a aplicação de sanções a quem deixa de prestar as informações necessárias ou faz a destempo. Não vejo assim qualquer fundamento para a insubsistência da autofração, a reforma da decisão recorrida, e eu voto por negar provimento ao recurso voluntário, presidente. Perfeito. Alguém diverge? Pois não. Eu vou abrir divergência porque tem questão de prescrição intercorrente, e aí eu já aproveito para pedir para constar a declaração de voto. Perfeito. Então, vamos abrir a votação, né? Temos uma divergência apresentada.
O doutor Luiz Felipe foi relator. Doutor Oswaldo, como vota? Eu acompanho o relator e acho bastante engraçado o depositário falar, não, é só um errinho. Você não pode dizer de nada de mim, acho bem engraçado. Pequeno transtorno. Doutor Ronaldo? Com o relator, senhor presidente. Doutor Gustavo? Com o relator. Doutor Miller? Com o relator, presidente. Doutor Leonardo? Eu vou com a divergência. Perfeito. Com declaração de voto. Os dois, então, doutora Fernanda, doutor Leonardo, declaração de voto. Só um segundinho aqui para eu redigir, por favor. Presidente, acrescenta também que eu vou apresentar uma declaração de voto nesse... Tudo bem, perfeito. Doutor Ronaldo também. Só um segundinho. Vamos proclamar, então, o resultado do item 139 da pauta. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Fernanda Vieira Cotizias e Leonardo Agassawara de Araújo Branco, que votaram por declarar a prescrição intercorrente no processo. Manifestaram a intenção de apresentar a declaração de voto os conselheiros Fernanda Vieira Cotizias, Ronaldo Souza Dias, Lázaro Antônio Souza Soares e Leonardo Agassawara de Araújo Branco. Perfeito? Ótimo. Próximo item da pauta, item 140, permanecemos com o conselheiro Luiz Felipe. Esse recorrente FC Assessoria Aduaneira é o mesmo dos itens 141, 142. São processos iguais, doutor Felipe? Gente, são processos muito similares, mas, salvo engano, eles têm conclusões distintas. Perfeito. Vamos lá, então. Estou chamando a atenção em cada um. Vamos para o item 140, então, da pauta.
são processos de prestação de informação. Eu até falei isso ontem, vou falar de novo para a gente agilizar. Eu tenho uma maneira que eu sempre julgo esse tipo de processo, quando vem da DRJ Rio. Eu não sou bem de alguns colegas que sempre anulam e outros colegas que nunca anulam. Eu tento ver o caso. Se esse caso eu entender que aquele voto deixou de tratar algum argumento da impugnação que poderia afastar a autuação, eu anulo. Antes de anular, eu vejo se eu seria capaz de dar provimento. Se eu entendo que seja, por caso de provimento, eu afasto a anulação e dou provimento lá pelo 59, parágrafo 3º do PAF. Então, basicamente, em todos esses casos que a gente vai tratar aqui de retificação, o que eu vou tentar ressaltar para a gente ser mais rápido é qual foi a natureza da prestação de informação, se houve retificação ou não, o que ele disse na impugnação, se isso foi abordado pelo acórdão ou não, e aí ou eu vou anular, ou eu vou dar provimento, ou eu vou negar provimento, ok? Perfeito, é isso aí mesmo. Então, eu vou ler o 140. Já está na pasta. É um processo de prestação de informação, agente de carga, então é desconsolidação. Ele informou, em seu recurso, agente de carga contesta a decisão de primeira instância, basicamente repisando o que já afirmaram na impugnação, alegando em síntese. O armador teria antecipado por dias a atracação, bloqueando o CE, e também omitiu um porto sem prévio aviso, antecipando em dias a atracação no porto de destino final. Foi consignatária da carga referente ao CE Master, tal, transportada pelo navio Anchorage. Teve sua saída no porto de Pomés, Itália, com destino ao porto de Santos, mas o armador da carga teria alterado o cronograma devido a uma escala extra no navio terminal BTP, informação obtida pelo armador, ocasionando assim a antecipação da atracação do navio, de forma que a previsão para a atracação era dia 16 de 6 de 2013, mas como o armador, sem qualquer lógica, incluiu o conhecimento eletrônico, sem qualquer comunicação, a empresa, seguindo o cronograma previamente estabelecido, registrou seu conhecimento marítimo no dia 9 de 6 de 2014, na certeza de que o armador cumpriria o cronograma traçado. As informações foram espontaneamente lançadas no sistema recorrente antes do início de qualquer ação fiscal, constituindo verdadeira denúncia espontânea que isentaria o transportador de qualquer penalização nos termos do artigo 138 do CTN, a redação do artigo 102, já que a suposta infração cometida pela recorrente ocorreu em 9 de 6 de 2014, às 15h26, mas somente em 12 de 4 de 2017, às 13h21, que houve a homologação do auto de infração, ou seja, quando a lavratura do auto, as informações já tinham sido prestadas e corrigidas como ex-carga. Alega que a legitimidade passiva, alega que não teve intenção de conturbar ou lesar o sistema Siscomex, alega proporcionalidade, princípio da razoabilidade, e pede uma exclusão da multa por analogia e relevação da penalidade. Eu vou, então, ao voto. Faço aqui sempre uma admissibilidade de ofício, no caso do Rio, ele não alegou nulidade, eu faço o conhecimento de ofício, porque a gente já sabe que tem muita nulidade. Então, eu já vou descendo aqui o voto para a folha 5. Compulsão do alegado, com que consta dos autos, observo que a impugnação de folha 046-071, além das corriqueiras alegações de ilegitimidade passiva e de ocorrência de denúncia espontânea, a recorrente sustentou que esteve impossibilitada de registrar tempestivamente o CE Master e promover a vinculação do CE House devido a mudanças do cronograma de viagem da embarcação de antecipação de data da sua escala no Porto de Santos, não comunicadas pelo armador. Trago aqui o que ele disse. Vejo, contudo, que tais argumentos não foram enfrentados pela decisão de piso,
De fato, o julgador não se obriga a examinar todas e quaisquer argumentações trazidas pelos litigantes a juízos, senão aquelas necessárias e suficientes ao desvio da controvérsia. Trago aqui aquele voto lá da ministra Diva Malena. Diva, né, que diz isso. Eu vou mais à frente ao voto aqui, folha 6. Ora, a impossibilidade de prestação das informações exigidas em decorrência de antecipação da data da escala pelo amador seria passível de afastar a aplicação da penalidade objeto contencioso, não podendo o acordo recorrido ter sido omisso na análise desse argumento, como se observa nos fundamentos do voto condutor do julgado. Eu trago aquele trechinho que é o que está sempre lá. Diante do exposto, tendo em conta que a decisão recorrida deixou de analisar fundamento utilizado pelo contribuinte em sua impugnação capaz de afastar a penalidade, considera materializado o cesseamento de defesa, que pela aplicação do artigo 59, inciso 2, implicaria a nulidade da decisão de primeira instância, assim que deva ser reconhecida de ofício a nulidade do acordo do RJ Rio. O meu voto, presidente. Perfeito, doutor Luiz Felipe. Pergunto ao colegiado se temos alguma divergência, esclarecimento. Nada. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso para declarar, de ofício, a nulidade do acórdão da DRJ, determinando o retorno dos autos para que seja proferido novo acórdão. Vou botar nova decisão, tá? Para não ficar repetitivo. Proferida nova decisão. Ok, doutor Luiz Felipe, item 141, por favor. O 141, presidente, eu não estou considerando o cerceamento, então eu não estou indo pela linha da nulidade. Eu vou abrir ele aqui, ele está na pasta também. Eu vou direto no voto, presidente. Se precisar, a gente volta, tá? Para ser mais rápido. Perfeito. Vou fazer primeiro o reconhecimento de ofício da nulidade. Vou descendo aqui, vou lá para a página 6, folha 6, onde eu já vou direto na análise da nulidade. Ok? Compulsando o alegado com o que consta dos autos, observo que em sua impugnação de folhas 46 a 71, a recorrente, além de arguir ofensa a princípios constitucionais, sustentou basicamente que, o ente obrigado a prestar as informações seria o transportador em primazia, e por ser agente de carga, deveria ser reconhecida sua legitimidade para figurar no polo passivo, e 2, as informações teriam sido prestadas bem antes de qualquer procedimento fiscalizatório, e a antecipação da parte da impugnante ao ato fiscalizatório permitiria seu enquadramento no conceito de denúncia espontânea. Vejo, contudo, que, apesar de econômica, a decisão recorrida não deixou de enfrentar nenhum argumento capaz de infirmar a atuação. É certo que os jogadores não se obrigam a examinar todas e quaisquer argumentações trazidas pelo litigante, trago aqui aquele arrazoado lá que já estava no outro voto. Vou mais para frente. No caso em tela, vejo que a decisão recorrida não deixou de abordar, no meu entender, de abordar fundamento utilizado pela contribuinte em sua impugnação capaz de afastar a penalidade aplicada. Da mesma forma, nenhuma argumentação acerca da nulidade ou do cerceamento de defesa foi trazida pela recorrente. A empresa vem exercendo tal direito em plenitude, foi cientificada do motivo da atuação e alertada da possibilidade de contestá-lo por meio de impugnação, trazendo todas as informações e elementos de prova de que entendia capaz para afastar a penalidade. Então, eu rejeito a nulidade, presidente, e vou para o mérito. A questão que chega à apreciação da turma é uma prestação extemporânea, operação de consolidação de carga da embarcação Alicante, que atracou no Porto de Santos em 19 de maio de 2014. Segundo a fiscalização aduaneira, o agente de carga, hora recorrente, efetuou a desconsolidação relativa ao conhecimento eletrônico, tal, às 21 horas, em 21/5 de 2014, às 16h23, com a inclusão extemporânea do conhecimento agregado, tal. Uma carga objeto da desconsolidação foi trazida pelo porto, pela embarcação mencionada, com a atracação prevista em 17 de maio de
2014 e registrada em 19 de maio de 2014, às meia-noite e 14, a prestação de informações das quais era responsável ocorreu em tempo inferior a 48 horas anteriores ao registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico, subsumindo a prática infracionária prevista na legislação. Eu trago aqui o excerto lá. À vista da prestação extemporânea, foi lavado combatido a auto-infração, autuando-se a empresa. Não se questiona a intempestividade do adimplemento da obrigação acessória. A autuação decorreu pela constatação da ausência de prestação tempestiva das informações estabelecidas no artigo 22, inciso 3, da IN 800, prática legalmente tipificada como infração à legislação aduaneira, a qual se subsume a penalidade prevista. Foi sustentado pelo agente de carga em sua peça recusal em síntese, que dependeria de informações de terceiros, e erro no CNPJ no CE Master teria impossibilitado a inclusão do CE House dentro do prazo, teria incorrido em denúncia espontânea, visto que teria prestado as informações muito antes do início de qualquer procedimento de ofício de fiscalização aduaneira, e no entendimento da empresa, o lançamento espontâneo das informações do Siscomex deveria ensejar o afastamento da aplicação conforme 138 do CTN. A pena é por demais gravosa e confiscatória, devendo ser reconhecida ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. E ainda que poderia ser reconhecida a possibilidade de relevação da pena nos termos do artigo 736 do decreto 6759, nosso glorioso regulamento aduaneiro. Inicialmente, se ressalta que a alegação de impossibilidade de registro só foi trazida à lide por ocasião do recurso voluntário e não pode ser considerada como dito linhas acima. Os demais argumentos são de vasto conhecimento deste colegiado e, ao meu entender, não tem o condão de afastar a autuação. Vejamos. A obrigação acessória de o transportador prestar informações sobre os veículos ou cargas na exportação e na importação foi disciplinada pela Receita Federal do Brasil por meio das INs 28 e 800, decreto 3766, fala aqui da base legal toda, eu vou pular, que todos nós já conhecemos. Afasto aqui a denúncia espontânea, também matéria simulada, vou pular. Afasto violação do não confisco, razoabilidade e proporcionalidade, aplicação da súmula CARF 2. Vou lá no fim, a folhas 11, presidente. Pois não. Por fim, quanto à alegação de que poderia haver relevação da pena aplicada com foco no artigo 106.1 e 2 do CTN, por analogia, artigo 736 do Regulamento Aduaneiro, melhor sorte não recorre recorrente. Ao dispositivo decorre do artigo 4º, Decreto-Lei 1042/69, e outorga a competência ao ministro do Estado da Fazenda para, em despacho fundamentado, relevar penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta e insuficiência de recolhimento de tributos federais, quando houver erro ou ignorância excusável do infrator quanto à matéria de fato e equidade em relação às características pessoais ou materiais do caso, inclusive a ausência de intuito doloso, não se aplicando ao julgamento do litígio nessa fase processual. Diante do exposto, não vejo fundamentos para a insubsistência do auto de infração para a reforma ou anulação do acórdão recorrido. À vista do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo as alegações de ofensa a princípios do não confisco, da razoabilidade e proporcionalidade, bem como da impossibilidade de cumprimento da obrigação acessória e por rejeitar a preliminar de nulidade para, no mérito, negar-lhe provimento. Perfeito, doutor Felipe. Alguma divergência? Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em 1. Conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de ofensa aos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como da alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação acessória. 2. Rejeitar a preliminar de nulidade. E 3. No mérito, negar-lhe provimento. Senhores, são 12h35. Presidente, podemos terminar o item 142, que é do mesmo recorrente. Alguém tem algum impedimento para sair agora? Eu acho que ele é igual, né? Ele é igual, ele só tem uma alegação a menos que aquela de erro de terceiros, então acho que dá para aplicar o resultado. Ah, perfeito. Ele então, só não tem aquela alegação de erro de terceiro. É o que você diz, a alegação de impossibilidade de cumprimento de obrigação acessória? Isso. É só essa parte que não tem. O resto é igualzinho.
Ah, perfeito. Então, nem precisamos ler o relatório, nem voto, né? Já para a matéria idêntica, tá ótimo. Então, com isso, podemos encerrar aqui, né? Já avançada a hora. Agora ficamos com a seguinte questão. Só uma sugestão, não sei, a gente poderia fazer, de repente, na volta, a gente dar continuidade a essa sessão da manhã, acelerando os processos. Eu entrei em contato com a conselheira Ariene, ela pode participar pela tarde, no lugar do conselheiro Oswaldo, e continuar aquele mesmo raciocínio, né, da gente dar prosseguimento aos processos que podem dar vazão mais fácil, mais rápida. Os meus são bem rapidinho. Vocês concordam, então, né? Tá ótimo. Aí, no caso, a gente só tem que parar, obviamente, em algum momento para poder abrir a sessão da tarde, né? Presidente, só uma dúvida, então. Eu volto às duas com todo mundo, a gente continua julgando. Aí depois a gente para, entra a Ariene. Mas aí você vai voltar. Você vai sair e vai voltar. Ah, tem como a gente voltar ao 1h30? Poxa, para mim, infelizmente, não tem. Ah, então tá. Para mim também não, que hoje eu fiquei de mestre Cuca também, então não vai ter jeito. Pode interromper a gravação, presidente? Ah, desculpa. Leonardo e Patrícia, por favor, podem interromper a gravação.